Amém. Paz, irmãos. Amém. Deus seja louvado. Eu quero agradecer a Deus pela alegria de estar aqui hoje com os irmãos. É um privilégio ver, como disse o presbítero Josias, que mesmo quando nós não estamos presentes, Deus continua olhando para este lugar e usando vidas nesse lugar, né? Nós vimos isso no culto dirigido pelas irmãs semana passada. Ver as mulheres cantando, ministrando, dirigindo o culto, minha sogra lendo o salmo, né? A gente percebe o quanto Deus é bondoso conosco, irmãos. E o quanto Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele quer usar, Ele não escolhe talento, condição ou capacidade. Ele sempre olha para nós e verifica em nós se nós estamos disponíveis, se nós realmente queremos. Ontem o missionário Vinícius dizia que ele não é um homem corajoso, ele é apenas um homem obediente. Não pense que quando ele pega seu filho, sua filha, vai para um país com sua esposa, correndo o risco de ser morto, é porque ele é louco ou porque ele é muito corajoso? Não. É porque ele ouviu a voz de Deus que diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Que Deus possa continuar levantando vidas assim. Amém? Irmãos, eu não sei se isso chama uma pregação. Eu queria, na verdade, convidar a gente a pensar um pouquinho hoje, a lembrar um pouquinho do amor do nosso Pai por nossas vidas hoje. Nós estamos aí no Brasil, aí no mundo, comemorando o Feliz Dia dos Pais, né? O Dia dos Pais, isso é muito bom. Às vezes a gente tem que aproveitar, porque é o único dia do ano que às vezes a gente recebe um carinho, né? Então, né, não é, pai? Que às vezes é o único dia do ano que a gente ouve. Normalmente o resto do ano você é chato, você é muito chato, você é muito chato. Mas essa época a gente escuta: ai, você é tão importante para mim. Fala: é, muito bom. Né? Mas é bom. É bom. Essa semana, eu acho que foi a Solange, ou não sei quem foi da igreja, que postou uma frase que ficou no meu coração também, igual o Ricardo, que fica no... Mas eu não fui pro carro gravar nada. Eu fiquei remoendo isso no coração também. E a frase dizia que era mais ou menos assim: eu achava uma besteira Deus deixar 99 ovelhas que ficaram certinhas, comportadas no aprisco, que foram inteligentes para seguir o seu pastor, para ir atrás de uma burrinha, de uma tola, de uma teimosa que se perdeu do pastor, até que ele veio atrás de mim. Então, a verdade é que essa frase ficou no meu coração, porque há um tempo atrás eu vivia já pensando nisso, como Deus vai até o extremo para alcançar as nossas vidas. Às vezes Deus, e quando eu digo Deus vai até o extremo, não é só no sentido de que ele vai até as últimas consequências. É que Deus nos leva às últimas consequências, se necessário for, para percebermos que Ele nos ama. E também Ele vai até as últimas consequências, se for necessário, para salvar, para alcançar um eleito dele. Ele não abre mão. E é impressionante como ele não economiza poder, glória, unção, fenômenos, sangue. Ele vai ao limite que eu e você não conseguimos imaginar para alcançar o seu eleito. Então nós somos essa ovelha que a gente pensa que
Por que ele deixou as 99 para ir atrás de uma ovelha burra? Nós vamos até que ele veio atrás da gente. A gente é essa ovelha perdida. Mas me chama a atenção de que muitas vezes, essa frase me deixou pensando, porque muitas vezes a gente não percebe. A ovelha perdida não percebe. A ovelha desgarrada, ela não percebe. A ovelha que está fora do aprisco, ela não percebe. Ela vai levando a vida como se não sentisse falta das 99. E pior, não sente falta do pastor. Em 2014, acho que foi em maio de 2014, 25 de maio de 2014, a Band, tem outras reportagens, mas eu peguei essa. A Band trouxe uma reportagem de um pai que amarrava o seu filho e trancava ele no quarto por causa do uso da droga. E como ele não tinha condições de fazer o tratamento, a única opção que ele via era prender aquele filho, porque ele não queria perder o filho. Ele não queria perder o filho dele para a droga. E cada vez mais ficava difícil manter o filho. Então ele preferiu prender num quarto, amarrar o filho, do que soltá-lo e deixar que a droga acabasse o levando a um ato que o levasse à morte, embora no final a droga acaba levando à morte. Então, isso me fez pensar, e hoje nós estamos falando do Dia dos Pais, o quanto um pai pode fazer. E eu não estou aqui julgando o que esse pai fez. Há muita gente que julga errado o que ele fez. Eu não quero entrar no mérito disso, até porque eu e o presbítero Josias estivemos na Bahia, e o Madison uma vez, e um filho de uma tia nossa, prima, nós fomos visitá-la e foi providencial, como diz o Vinícius, e um primo nosso, segundo, terceiro grau, estava preso numa jaula também, exatamente por esse motivo. E eu me lembro que ele ficava gritando. Eu já estava saindo. E ele estava gritando. E nós voltamos. E quando eu pus as mãos sobre ele, ele caiu na grade. Porque ele estava endemoniado também. Não estou aqui para julgar isso. O que essa mãe fazia, o que esse pai fazia. Mas o que eu queria que hoje nós pensássemos e entendêssemos, eu vou tentar ler alguns versículos para você entender isso, é que Deus vai até as últimas consequências para abrir o meu e os seus olhos. É que Deus vai até as últimas consequências para não perder alguém que Ele já elegeu para a salvação. É que Deus vai até as últimas consequências para revelar o seu amor à vida de um eleito, para que ele perceba o quanto ele é importante. Deus vai até as últimas consequências. E aí eu quero ler alguns versículos bíblicos e algumas histórias para a gente entender. A primeira dela, eu queria que você abrisse Atos, se puderem colocar aqui, 16. Uma passagem bem conhecida. Atos 16. Vou ler só o versículo 26, irmãos. Porque eu pretendo ser rápido, porque hoje nós temos um café aí. Diz assim: e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Todos nós conhecemos essa história. Paulo e Silas na prisão, era meia-noite, eles começam a cantar e a louvar, apesar de estarem machucados e feridos, eles resolvem cantar. Enquanto eles cantam,
De repente vem um terremoto naquela prisão e treme a prisão de uma maneira tão grande que todas as portas e cadeias caem por terra. As portas se abrem. E o centurião quando acorda, eu gosto dessa expressão da Bíblia, porque diz então que o centurião, eu vou ler para os irmãos entenderem, é o próximo versículo, não é muita coisa que nós vamos ler não, é o 27, que diz assim: e acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Até porque, irmãos, naquela época, se você guardava o fugisse, você pagava com a própria vida. Então era normal a pessoa se matar naquela época. Ou ela se matava ou o imperador matava ela. Mas eu gosto dessa expressão, acordando. Você já percebeu que nós temos música? De Paulo e Silas, do terremoto, nós temos muitas músicas. Mas essa história não se fala, não se passa a respeito de dois homens de Deus cantando na prisão. Não é sobre a perseverança e a fé de dois crentes que estavam presos, louvar a Deus em meio às situações difíceis, até porque isso é o que Deus já espera do crente. A história se dá de que Deus causa um terremoto. Deus abre todas as cadeias de uma prisão para alcançar uma vida. A história aqui não é de Silas e Paulo na prisão. A história aqui é de que Deus salvou o carcereiro. Deus criou um terremoto. Deus abriu as cadeias. Pasmem, irmãos, qual é o presídio no Brasil que vão abrir as portas, que vão abrir os portões e nenhum preso vai sair de lá de dentro? Deus trouxe um terremoto. Deus abriu as portas. Deus colocou no coração de todos aqueles prisioneiros, ruins e bons, que estavam presos lá dentro: fica quieto no seu canto, porque vocês não vão embora. Eu só quero salvar um homem aqui hoje. Diz a história que aquele homem se joga no chão, recebe Jesus e pergunta para Paulo: que farei para ser salvo? A resposta é: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ele então agora usa da autoridade dele, tira Paulo, Silas da prisão e vai lá para a casa dele e Paulo batiza esses homens, essa família. Deus faz esse tipo de coisa para salvar uma pessoa. Mas pastor, Deus já não mandou seu filho? Sim. Mas quando a ovelha está distraída e não percebe, não entende, ele vai aos extremos, irmãos. Quer ver outra história? Atos ainda, 8. Versículo 20. E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: levanta-te, vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Os irmãos conhecem a história. É a história do eunuco que foi alcançado pela graça e logo depois pede para ser batizado. Mas prestem atenção. Filipe estava evangelizando em Samaria e alcançando muitas almas. Pedro vai para lá para agora confirmar, impor as mãos e as pessoas receberem o batismo no Espírito Santo. Mas de repente o anjo aparece para Filipe e fala: sai dessa cidade que tem um monte de gente e vai agora para Gaza, que está deserto. Deus não quer salvar vidas? Como é que Deus manda para um lugar que não tem ninguém? Filipe não sabia, irmãos, que no meio do caminho ele encontraria um homem. De Samaria a Gaza dá mais ou menos 120 quilômetros. 120 quilômetros.
andando para achar um homem que Jesus queria salvar. Deus tira um grande pregador, um homem que estava fazendo sinais de prodígios, diz que expulsava demônios, fazia maravilhas na cidade. Deus pega talvez o maior pregador daquela época em Samaria, o homem mais usado em Samaria, e Deus tira ele de uma cidade inteira para ir alcançar um homem no meio do caminho de Gaza. Porque Deus vai aos extremos para salvar um filho. Mas não pense que Deus só faz coisas passivas aos homens. Deus também faz coisas agressivas aos homens, para que eles possam ser alcançados pela graça. Para isso, queria que você lesse comigo Daniel, capítulo 4. Daniel 4, versículo 25, diz assim: E será tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer ervas como os bois, e será molhado do orvalho do céu, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Deus transforma um homem num animal para que ele perceba que Deus quer salvar ele. Eu não sei se os irmãos entendem como eu que Deus amava Nabucodonosor. E Deus queria alcançar a vida também de Nabucodonosor. Embora Nabucodonosor seja mais um título, a gente não sabe quem é a pessoa que ocupava esse título nessa época aqui, porque era alguém que ocupava. Mas essa pessoa, a qual passaram 7 anos, e ele foi transformado num bicho, e ele virou um bicho. Vocês não acreditam? Até a Disney acredita nessa história. Vocês já assistiram a Onda do Imperador? Não? Então, é cópia disso aqui. Vocês acham que não é possível? Até a Disney acredita nisso, porque copiou e fez um filme. Mas o que eu quero dizer é que Deus leva um homem a virar um bicho, a passar uma situação de humilhação tão grande, tão grande. Um imperador, irmãos, um dos maiores imperadores que já existiu, ele transformou num animal, para que ele pudesse entender quem é Deus. Deus queria alcançar o coração dele. E depois que Deus o traz de volta, ele volta verdadeiramente um crente. Porque Deus vai até os extremos para alcançar um filho seu. Quer ver outra situação em que Deus pode ser agressivo? 2 Crônicas 33, 11. Não vou pregar muito, vocês já entenderam a pregação, só vou mostrar os exemplos. A ideia é você sair daqui entendendo isso hoje. Diz o versículo 11. Assim o Senhor trouxe sobre eles aqueles capitães do exército da Síria, os quais o prenderam a Manassés com ganchos e amarraram-o com cadeias e o levaram para Babilônia. Você não conhece a história do rei Manassés? Um rei mau que governou sobre Jerusalém. Um rei tão ruim, que colocou os seus próprios filhos como oferenda, queimou os próprios filhos para um Deus que não era o Senhor.
E aí diz o texto que Deus falou com ele, e falou com os profetas, e falou com os seus servos e com o povo, mas o povo não o ouviu. Mas Deus amava Manassés. E Deus então vai atrás de Manassés. Coloca um rei que dominasse sobre ele. Irmãos, e humilha Manassés. Coloca um piercing, você vai entender melhor. O Vitor tinha um desse. No nariz dele. Amarra. Coloca cadeias nas mãos. Algemas, amarra. Mas as algemas não eram assim, tão bonitinhas igual hoje, que vão apertando, sabe? Elas eram presas nos pés, uma corrente, prendia nas mãos, mas somado a isso, nesse piercing, nessa argola de boi travada no nariz dele, era amarrado num carro e ele ia andando para a Babilônia. 1440 quilômetros. Diz o texto que Manassés chora, pede perdão, grita, clama: por favor, Deus, olha para mim. E quando então ele entende que Deus o amava, Deus o livra. Deus nos leva ao extremo, irmãos. Deus nos leva ao extremo. Quando Ele quer alcançar as nossas vidas, Ele vai ao extremo, mas Ele também nos leva ao extremo. Você precisa olhar para isso. Quer ver outra coisa? Quando olho para essas histórias, eu fico pensando: Deus, o que o Senhor fez por mim? Porque o Senhor nunca me prendeu. Eu nunca fui um ex-drogado, um ex-viciado, um ex-assassino. O que o Senhor fez por mim? Eu me lembro que ainda jovem eu sabia que a minha vida teria uma coisa para o reino. Tive dificuldade de fazer algumas coisas na vida porque não conseguia. Mas eu sabia. Então eu comecei a perguntar para Deus: o que o Senhor fez por mim? Talvez você também tenha esse tipo de pergunta. Porque talvez você nunca passou por nada grave, você nunca passou seus filhos pelo fogo para se arrepender, e aí Deus então mandar prender e humilhar você para você acordar. Talvez você nunca teve um câncer, talvez você nunca quase foi à morte para entender que Deus te ama, talvez você nunca tomou um tiro e trabalhe só com metade de um pulmão, né, seu anjo? Para entender que Deus te ama. Talvez você nunca perdeu um filho, uma filha, para entender que o Pai te ama. Se você ainda não entendeu que Deus te ama, lembre-se de João 3,16. Isso precisa ser suficiente para o seu coração. Mas se você ler João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você não entendeu que as últimas consequências de Deus foi dar o próprio Filho para salvar um vil pecador como eu e você. Porque eu posso não ser um ex em nada, mas que eu sou pecador, isso não muda nada. Como disse Paulo, dos quais eu sou o pior dos pecadores. Mas eu queria terminar convidando você para nós lermos juntos um pouquinho do que ele fez, do que o filho dele foi, até onde o filho dele foi, para alcançar eu e você. Isaías 53.
Eu vou ler o texto, por favor, acompanhe. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens de dor, experimentado nos sofrimentos e no trabalho, como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, aflito, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim ele não abriu a sua boca, e da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do seu povo, ele foi atingido. E o puseram na sua sepultura, com os ímpios, com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias. O bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. E com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles ele levara sobre si. Por isso lhe direi, da parte de muitos, e com os poderosos repartirá os despojos, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Não foi pouco que ele foi. Não havia lugar mais longe para ir. Não havia extremo mais profundo para podermos enxergar espiritualmente, e Jesus foi até lá para nos alcançar. Eu não sei como é que está o seu amor pelo Senhor hoje. Eu não sei como está o seu amor, talvez hoje, Dia dos Pais, o seu amor pelos seus filhos. Mas eu posso dizer uma coisa para você. Nem todos os dias eu penso nos meus filhos. Nem todas as horas dos dias eu passo pensando nelas. Mas o que nós vemos aqui é um Deus que pensa em você. Todos os dias. Dentre tantas as coisas que Deus se ocupa em fazer, e diz o Senhor Jesus que o meu Pai trabalha até hoje, e eu também, e Deus é um Deus que não para de trabalhar. Para o sol estar queimando, Ele precisa trabalhar. Para que a lua continue aparecendo, é Ele quem trabalha, não é você. Para que o ar continue chegando às suas narinas, é Ele que continua a trabalhar. Mas todos os dias, entre todos esses trabalhos, Ele pensa em você. Ele foi ao extremo que alguém poderia ir.
Ele deu o próprio Filho para morrer por você. Se você não conhece o amor do Pai, ou se você não conheceu o amor de um pai, eu te apresento o amor do verdadeiro Pai. De um Pai que vai aos extremos para salvar a centésima, não é a 99, né? A centésima ovelha. Se você está aqui hoje, pode ter certeza, Ele foi aos extremos por você. Ele vai aos extremos. Por isso, meu irmão, valorize o amor de Deus pela sua vida. Eu queria hoje finalizar dizendo isso para você. Valorize o amor de Deus pela sua vida. Ele não poupou esforços para alcançar a mim e a você. Agora, não se engane. Ele foi ao limite mais extremo. Se você não entender, Ele te leva ao seu limite para você entender. Que Deus te abençoe. Pastor, você termina com uma ameaça dessa? Não é uma ameaça. É só uma leitura do nosso Deus. Como diz a Vânia, Ele é dessa maneira. Ele faz desse jeitinho. E ainda assim é puro amor. Eu não consigo acreditar. Como disse o Vinícius ontem lá, está muito romantizado essas coisas hoje em dia. O Deus que me salvou, Ele coloca pessoas numa cadeira de roda. Ele lança no hospital. Ele coloca um câncer. Ele leva aos extremos por amor. Isso não é amor, pastor? Então você não conhece o Deus que eu conheço. Ele faz coisas terríveis para mim e para você. Mas porque Ele nos ama. Que nós possamos abrir os nossos olhos. E todos os dias dizer obrigado, Senhor. Porque eu vejo o Teu amor. Quando eu não estou pensando em Ti, o Senhor está pensando em mim. Quando eu não estou lembrando de Ti, os Seus olhos não se desviam de mim. E quando eu nem mesmo estou querendo ficar contigo, nem por isso o Senhor se aparta de mim. Lembra de Pedro? Aparta-te de mim, Jesus, porque eu sou pecador e homem iníquo. Jesus disse, não. Por sinal, ele grudou em Pedro e jogou mais, né? Que ele possa ser assim conosco. Amém? Que Deus abençoe.